homem é um animal visual, por causa, claro, da sua postura erecta, vertical. Mas, por um atavismo, ele também curte muito o som. É um conjunto de sentidos, né? Os nossos 5 sentidos. Mas, embora seja um animal visual, o homem sempre curtiu o rádio, que é som. Mas, por força desse atavismo, o som influenciava muito no visual e na sua inteligência, na sua memória, nos seus desejos. Por isso mesmo, porque eu estou falando tudo isso, porque havia, e há até hoje, uma mística no velho rádio. Você escuta a voz, mas você quer saber como é o dono daquela voz. Por esse motivo, havia uma atração especial para você ouvir rádio e saber como se fazia rádio e como era o autor, o dono daquela voz que se apresentava no rádio. Vamos falar hoje por que surgiram os programas de auditório. Comigo, meu amigo Dinoel Santana. Roberto, mais uma vez é uma imensa alegria poder estar com você aqui. Valeu, amigo. Né? Para participarmos dessa sua história do rádio. Sua, porque você é o grande mentor desse programa. Muito obrigado. Não é verdade? E essa um pouco também da sua história, né, Dinoel? É um pouquinho do que a gente viveu durante tantos anos, né? Trabalhando nesse veículo espetacular, que tanta alegria nos dá até hoje, né, Roberto? Exatamente. Afinal de contas, estamos aqui hoje, esse negócio de podcast, nada mais. Podcast, como nós estamos na TV Carioca da Gema, aqui é videocast. Né? Isso é uma confusão, vídeo, mas nada mais é do que o princípio básico do rádio. Uma mesa, um microfone. Exatamente. E história para contar. História para contar. Só que eu queria dizer para vocês que a minha amizade com o Dinoel vem lá do início dos anos 60. É verdade. Não é? Ele fez história no rádio, ele participou também da história do rádio. Como eu sou um pouquinho mais velho do que ele, e entrei no rádio primeiro do que ele, eu tenho mais histórias mais antigas. Mas ele também é um estudioso no assunto, também coopera. Quando eu conto as minhas histórias, ele também tem pitaco. As histórias dele para contar. Eu fico só dando pitaco aqui, atrapalhando a sua história. Mas, meus amigos, falei aqui na abertura que o homem é um animal visual, mas o rádio sempre atraiu muito o ser humano, o ouvinte de rádio. Mas o ouvinte de rádio nunca se livrou, e hoje também eu digo a vocês que também não se livra, que é a curiosidade de saber como é o dono daquela voz. De quem é aquela voz? De quem é aquela voz. O dono daquela voz bonita, o dono daquela voz sóbria, dos locutores, o dono daquela voz bonita das atrizes, das radioatrizes, das cantoras. Então tudo isso atraía muito. E só tinha uma maneira de se conhecer, era ir aos programas de auditório. E às vezes era uma grande decepção, né, Roberto? Exatamente. Ou então, você que é mais antigo vai se lembrar disso. Ou então, consumir as revistas que davam fotografias dos artistas. Daí o sucesso da revista do rádio. Radiolândia, da revista Carioca, que também tinha um pedaço destinado ao rádio. E também os filmes brasileiros, os filmes nacionais, que eram feitos, em sua quase totalidade, por artistas de rádio. Exatamente. Você se lembra quando se exibiu aqueles filmes da Atlântida cinematográfica, da Veracruz, que havia filas que dobravam o quarteirão? É verdade. Por quê? Pelo filme em si? Não, pela curiosidade, porque o filme tinha muito artista de rádio. E os realizadores de filme sabiam disso. Bota a gente do rádio para participar do filme, o filme já tem meio sucesso garantido. É verdade, é isso mesmo. Os programas de auditório
surgiram justamente por isso. Daí esse meu introito, não é? Da curiosidade de se saber como é o dono daquela voz. No princípio, já falamos isso aqui, de Noel, os estúdios de rádio eram estúdios maiores, né? Tinham umas cadeiras que se colocavam no estúdio para as pessoas convidadas especiais, alguns privilegiados, ficarem lá assistindo o programa de rádio. Era o famoso QI, né? QI, quem indica. Quem indica, fica né? lá sentadinho e tal. Aí aparecia mais gente, botava um maior número de cadeiras, e mais cadeiras, e mais cadeiras. Bom, então os donos das rádios, vamos demolir essa parede e botar um estúdio maior. Surgiu ali a semente do auditório de rádio, que antigamente eles chamavam de palco auditório, diretamente do palco auditório da Rádio Tupi, né? Esse era o auditório da Rádio Nacional, o auditório antigo. Na verdade, tem ali o palco, né? O palco, o piano do lado direito, depois o piano passou para o lado esquerdo. Atrás daquela cortina, demoliram uma parede e construíram um estúdio grande, que daqui a pouco eu vou falar dele também. Tá ali, então, esse aí é o primeiro auditório da Rádio Nacional, praticamente no mesmo lugar, que era o 21º andar, e tinha ali as cadeiras, o palco, o microfone, claro, e por trás ficavam o que veio a ser depois o grande estúdio de orquestra do 21º andar. Mas tinha também as rádios que tinham auditório, quase todas tinham auditório. Mas a Rádio Clube do Brasil, na Avenida Rio Branco 183. Depois Mundial, né? Depois Mundial, já fizemos um programa aqui sobre eles. Que o Alziro Zarur lotava aquele auditório com a Legião da Boa Vontade, né? Também, exato. Tinha a Rádio Clube, né? Depois Rádio Mundial. Do lado da Rádio Clube ficava a Rádio Globo, que tinha um pequeno auditório também na Avenida Rio Branco. Uma era no 181, a outra era no 183. E tinha, então, a Rádio Tupi. A Rádio Tupi tinha também... E a Mairink. A Mairink tinha também. Nós vamos hoje falar dos auditórios da Tupi, da Mairink e da Rádio Nacional. Da Tupi, que era na Avenida Venezuela 43, tinha um prédio e abrigava a Rádio Tupi e a Rádio Tamoio. A Rádio Tamoio ficava no 2º andar. A Tupi tinha um auditório no andar térreo. E o próximo programa de Noel, nós vamos falar sobre auditório da Rádio Tupi, que ficava no andar térreo. É um auditório incrível. Depois eu vou dedicar o nosso próximo encontro sobre esse auditório da Rádio Tupi. Então, esse era no térreo. No 2º andar ficava a Rádio Tamoio, que tinha também um pequeno auditório, mas era um auditório legal. Era um auditório legal. Tinha o palco, tinha o auditório, etc. E tinha também a Rádio Marinque Veiga, com o seu auditório no famoso prédio da Rádio Marinque Veiga. No térreo. No térreo da Marinque, exatamente. No térreo da Marinque Veiga. Quando eu estava escrevendo meu livro, A Era do Rádio Teatro, eu fui... Esse prédio está fechado. O incrível que parece, o prédio ainda existe. Existe. E eu fui lá, já no ano em 2007, 2008, quando eu comecei a escrever o livro. Eu fui lá, fotografei o prédio, tinha aquelas letras ainda, Rádio Marinque Veiga, tinha a sombra das letras, tinham ficado... E o térreo, onde era o auditório, virou um estacionamento. É verdade. Virou um estacionamento. Me deu uma tristeza quando vi o estacionamento de carros no auditório, que foi no térreo, né? A Marinque Veiga foi assassinada pelo golpe de 64 também. Vamos fazer um programa isso. sobre isso. Exatamente. Não é? A gente tem um programa já, tem uma fila aqui de temas, né? Certo. Que a gente vai lembrando, vamos falar sobre isso. Nós vamos fazer um programa sobre o fechamento da Rádio Marinque Veiga, em 64, e a destruição, vamos chamar assim,
o assassinato, não é, da Rádio Nacional também nesse mesmo período. Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma foto aí do prédio da Rádio Tupi, que ficava ali na Avenida Venezuela. Na verdade, ficava 43. 43, isso mesmo. Na verdade, esse prédio foi construído. Aí. Tá aí esse prédio. Essa aí é a lateral do prédio. Exatamente. É a lateral do prédio. A entrada é aqui, ó. É a lateral do prédio. A entrada era aqui, ó. Aí, né? Nessas árvores. Isso. Bom, aí a entrada principal. Aqui. Aquela lateral que você apontou é justamente aí onde você apontou agora. Essa era a entrada do prédio. Tá ali uma porta de ferro. Que era essa mesma, né, Rogério? Que era essa mesma, né? Ali você entrava, tinha um saguão, tinha um painel de Portinari. Na entrada logo, tinha uma recepção ali. E do lado direito ficavam os elevadores, do lado esquerdo a escada. Agora uma coisa, desculpa, Roberto, curiosa. Diga-me. Que eu sei que nós não vamos falar nesse assunto, mas é bom observar, tendo em vista a disponibilidade da fotografia, a TV Excelsior, no Rio de Janeiro, começou exatamente por aqui, ó. Exato. Nesse lado aqui no térreo, nesse lado aí, nessa lateral aqui. Porque televisão tem que ficar no térreo, né? Porque tem que entrar cenário, exatamente. Tem que entrar Mas não tinha muita disponibilidade, não sei se era falta de dinheiro e tal. Começou a funcionar, me lembro disso perfeitissimamente, exatamente nesta lateral aqui. Porque a Avenida Venezuela, a entrada mesmo, o número 43, fica aí do lado direito, aí bota aí, aponta aí, exatamente, aqui. Fica aí. Aqui é Venezuela. Né? Aí é a Avenida Venezuela. Aqui essa rua, não me lembro o nome. Também não me lembro agora também. Não sei se mas era considerado Avenida Venezuela, exatamente, 43. Exatamente. A entrada era por essa porta de ferro, mas o número 43 ficava na Avenida Venezuela. Exatamente. Por sinal, no número 43, eu estava aqui conversando com o Di Noel antes do programa entrar no ar, nós começarmos. Nessa Avenida Venezuela ficava uma maternidade chamada Promatre. E eu nasci na Promatre, que é na Avenida Venezuela 153, quer dizer, a 100 metros da Rádio Tupi. Né? E eu também. E você também. Você também. Então, eu e o Di Noel nascemos na mesma maternidade, né? A nossa amizade é umbilical. Umbilical. Concorda? Verdadeiramente umbilical. E estava escrito nas estrelas, Di Noel, que morando a 100 metros da Rádio Tupi e a 500 metros da Rádio Nacional, nós tínhamos que ser radialistas, né? Sem dúvida. Nascemos ali, né? Então, por aí. A semente está ali, né? A semente está ali. Na Promatre era uma maternidade para mães, né, carentes, porque ela era mantida com fins filantrópicos, né, para mães carentes. Meus pais eram muito pobres, estavam começando a vida, e eu nasci na Promatre. E estou satisfeito e feliz de saber que meu amigo Di Noel também nasceu na Promatre. A Promatre acabou, essa maternidade terminou porque não tinha mais condições de se manter. O SUS ainda tentou, mas infelizmente a Promatre acabou e ali o prédio foi demolido e parece que vai haver ali um prédio de apartamentos dentro desse projeto de revitalização do centro da cidade. Eu acho que o único cara que não precisava ter nascido ali, que nasceu, foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso. Porque não tinha a mesma necessidade que eu tinha e possivelmente a sua. Possivelmente, né? Nossas mães eram pobres, né? Exatamente. Mas e quem nasceu ali também, Di Noel, foi o Erasmo Carlos. É isso mesmo. O Erasmo Carlos, o tremendão. Também, possivelmente pelas mesmas necessidades nossas. Exatamente. Né? Mas voltando aqui, então a Rádio Tupi ficava na Avenida Venezuela 43. Tinha o auditório ali. Nós vamos falar nesse programa de hoje dos auditórios principais, que eram os da Rádio Tupi. Eu até fiz aqui um roteirinho para eu não me perder. E tinha o auditório da Rádio Nacional,
que nós já falamos aqui, e tinham um auditório da Rádio Marink Veiga. Por sinal, quando eu falo no auditório da Rádio Marink Veiga, me vem à memória uma cantora. Qual é essa cantora, de Noel? Que se apresentava muito na Rádio Marink Veiga nos anos 30. A Pequena Notável. Carmen Miranda. Carmen Miranda. Muito bem. Vamos lá ver um pedacinho de um grande sucesso de Carmen Miranda nos anos 30, que foi justamente o período da inauguração deste auditório da Rádio Marink Veiga. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Dorival Caymmi, Assis Valente. Rosa? Sim. Pareceu Noel Rosa, né? Foi esse mesmo. Ô, Roberto, agora cá pra nós, com todo respeito, a Carmen Miranda era bonita, né? Era bonita, olhos verdes, era portuguesa. Um pedaço, Marco de Canaveses. Era, pois. Era portuguesa. Ali nós vemos fotos da Carmen Miranda e com o Dorival Caymmi e o Assis Valente. Que é Dorival Caymmi, todo mundo conhece o Caymmi, né? A Carmen Miranda gravou muitas músicas do Dorival Caymmi, inclusive aquele famoso O Que É Que a Baiana Tem? Opa. É do Dorival Caymmi, que fez grande sucesso nos Estados Unidos. E um outro compositor que está naquela foto é Assis Valente. Ela gravou do Assis Valente uma música... Aliás, deixa eu falar outra coisa. Essa música que estava tocando aí chama-se Primavera no Rio. É do João de Barro e Alberto Ribeiro. O Rio amanheceu cantando, não é? O Rio amanheceu cantando. Toda a cidade amanheceu em flor. E os namorados vão pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor. Muito adequada, porque tivemos agora o Dia dos Namorados, não é bonita? Essa música é muito linda, chamada Primavera no Rio. E essa música foi lançada... Por que eu coloquei? Porque ela foi lançada em 1934 e a Carmen Miranda cantou essa música várias vezes no auditório da Rádio Marink Veiga a partir de 1934. Então, por isso que eu coloquei Primavera no Rio. E aí o Assis Valente tinha uma música chamada Brasil Pandeiro. Essa dizia assim: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, né? Ela mostrou, o Assis Valente mostrou essa música para Carmen Miranda. A Carmen Miranda não gostou da música, não gostou e não achou que não era, não sei o que, não quis gravar. Incrível, né? Mas essa música fez muito sucesso depois com o Bando da Lua, né? Com os Anjos do Inferno. Diga-se de passagem, Roberto, que o Assis Valente fez muito sucesso. Fez. Muito sucesso. Ele teve uma carreira muito triste, porque ele você lembra disso, claro, ele tentou várias vezes suicídio, né? Exatamente. Até que conseguiu, finalmente, o intento que ele pretendia. O Assis Valente, ele fez músicas lindas. E ele, como você se lembrou esse aspecto triste da vida do Assis Valente, o Assis Valente tem uma infância muito sofrida. Ele foi abandonado pelos pais que não tinham condições de dar comida para ele, na Bahia. E ele veio lá do Nordeste para o Rio de Janeiro, veio em caminhão, era menino ainda. E chegou no Rio e ele conseguiu vencer com a ajuda de vários amigos, ele venceu e ele fez várias músicas lindas. Eu queria dizer que essa música do Assis Valente, tá aí o Assis Valente, o microfone da Rádio Marink Veiga, do lado Dorival Caymmi. Direito da Carmen Miranda, né? O Caymmi é o de bigode grande. Exatamente, exatamente. O Caymmi é o de bigode, tá com a mão, aquele que tá com a mão cruzada assim, o Dorival Caymmi. E ao lado da Carmen Miranda está o Assis Valente. Mas a Carmen Miranda não quis gravar essa música. E depois fez muito sucesso com os Anjos do Inferno. Mas, eu ia falando do Assis Valente, que está aí. Ele tentou o suicídio, ele se atirou
do alto do Corcovado. Exatamente. Ele se atirou do alto do Corcovado. E era uma depressão, né? Hoje a gente sabe que é depressão. E ele deprimido, ele passou a não cumprir horários, faltava as gravações, não promovia seus discos e faltou dinheiro, acabou o dinheiro. E alguns ajudaram ele, mas ele entrou no processo de depressão, se atirou do alto do Corcovado, mas ele ficou preso às árvores. E foram os bombeiros lá, salvaram, retiraram. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Depois, ele tomou veneno, misturado com refrigerante, e num jardim público ali, no passeio público, na Glória. E ele deixou um bilhete para se não me engano, para o Ari Barroso. E pedindo ao Ari Barroso que ajudasse, que pagasse as dívidas que ele estava deixando. E ele termina a carta para o Ari Barroso dizendo assim: vou terminar esta carta porque já estou ficando triste. Então essa carta foi dirigida, uma carta de despedida. Vários amigos o abandonaram, inclusive a própria Carmen Miranda. Não é tal coisa, né? Nos bons momentos está cheio de amigos. É claro. Nos maus momentos vai. Agora uma outra música que tocava muito nos programas de auditório, tocou muito, foi uma música de Natal de Boas Festas, chamada Boas Festas, de autoria do Assis Valente, e que foi lançada no auditório da Rádio Marink Veiga, que anoiteceu, o sino gemeu. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Essa música é muito bonita. Muito lindo. É triste. Triste. Como bem a alma dele. Bem né? a alma dele, porque ele nunca teve Natal quando era criança. Pois é. Né? Então essa música tocou muito no auditório da Rádio Marink Veiga, olha, vou dizer a vocês, dentro das minhas pesquisas, verifiquei que essa música Boas Festas, que acabamos de cantarolar aqui, de autoria do Assis Valente, foi uma das primeiras músicas natalinas brasileiras. Depois de Boas Festas, outros compositores se dedicaram a compor músicas natalinas. Mas Boas Festas foi uma das primeiras, se não a primeira. Segundo alguns pesquisadores que eu consultei, ela foi pioneira, porque não se cantava no Natal, se as rádios tocavam as músicas americanas. Claro, Jingle Bells da vida. Por aí afora. E depois Blackout cantou, Francisco Alves. Né? Mas você veja, né, Roberto, que essa música do Assis Valente, ela por si só, ela é de uma melancolia muito grande. Você vê, ele diz: eu pensei que eu fosse filho de Papai Noel. Exato. Não é? Isso já demonstra, e aí no desenrolar da letra, claro, vai explicando isso tudo. Exatamente. Mas demonstra aí como ele era um cara melancólico, né? Melancólico. Só quem conhece a vida dele é que pode imaginar o porquê dessa letra, não é? Que como você lembrou, é uma música de Natal, mas é uma música triste. Muito triste. Melancólica, não é? Melancólica. Melancólica. Agora, ele tem outras grandes músicas. Ele foi um belíssimo compositor, diga-se de passagem. Exatamente. Ele tem muitas músicas bonitas. Pois é, então essa música tocou muito no auditório. Vamos sair da melancolia. Vamos em frente que atrás vem gente. Agora, eu falei então do auditório de várias emissoras. Falamos do auditório da Rádio Tupi, que eu não vou falar muito aqui, porque o próximo programa será exclusivamente para esse auditório que a Rádio Tupi tinha ali na Avenida Venezuela. 43. Agora, temos mais alguma foto de auditório aí, Hugo? Não estou lembrado aqui no meu roteiro. Mostramos o da Rádio Nacional, né? Da Rádio Marink Veiga, que é aquele prédio, já está visto. Então, isso aí, da Marink Veiga, eu ia falar exatamente isso. Até hoje, o prédio está lá exatamente com a mesma fachada. O prédio não foi demolido. Não. É exatamente isso aí. E fica na rua Marink Veiga. Marink Veiga.
Aquele disco ali, Rádio Mayrink Veiga, foi retirado, né? Sim. Mas ficou a marca. Sombreado. Ficou ali. E eu digo no meu livro, justamente, é triste, parece que o título do auditório se recusa a sair dali. Verdade. E o prédio está ali até hoje. E uma pena, né? Era uma belíssima rádio, né? Diga-se, eu tive a felicidade de trabalhar na Rádio Mayrink Veiga. Exatamente, você já contou. Exatamente. E porque tinha um auditório. Infelizmente, quando acabaram com ela. Exatamente em 64. Mas já havia, todas as emissoras de rádio tinham seus auditórios. Mas eu queria falar, embora o nosso programa, o foco dele seja aqui do Rio, eu não posso deixar de falar de um auditório que existia lá em São Paulo, na Avenida São João, que era o Palácio do Rádio. Esse Palácio do Rádio era um auditório incrível. Era um prédio exclusivamente feito para ser a sede de uma estação de rádio. E era no estilo, ficava na Avenida São João, era no estilo Art Deco, e bem imitando os edifícios das estações de rádio que existiam nos Estados Unidos. Mas as rádios todas tinham que ter auditório. Podia ter um auditório pequeno, mas tinha um auditório. A Rádio MEC tinha um auditório, a rádio, já falei da Tupi, da Tamoio, da Mayrink Veiga, da Rádio Clube, deixa eu ver outra, a Rádio Globo tinha seu auditório. Então as rádios todas tinham auditório, porque as pessoas queriam ir lá para ver como é que era, como é que não era, aquela mística do rádio com a qual eu abri o nosso programa hoje sobre os auditórios. E queria dizer também que nesse auditório da Rádio Mayrink Veiga se apresentou também a Marlene começou cantando no rádio nesse auditório da Rádio Mayrink Veiga. A Carmen Miranda e uma outra cantora também, já mais recente, nova do que elas, do que as outras antigas, né? Linda, Batista, Emilinha, Dircinha, etc., que foi a Ângela Maria. Pois é. Você chegou a encontrar com a Ângela Maria uma vez lá? Roberto, em verdade, se não me falha a memória, a Ângela Maria, ela cantava em casas noturnas, principalmente ali na Cinelândia. Dancing Brasil. No Dancing Brasil, exatamente. Né? Se não me engano, ela cantava ali. Mas eu acho que as primeiras aparições dela no rádio foram exatamente na Rádio Mayrink Veiga, no programa PR é Neno. Muito bem lembrado. Que era um programa diariamente. Olha, você veja o poder do auditório, o poder do rádio. Esse programa iria ao ar às 6 horas da manhã, de 6 às 7 da manhã, apresentando novos valores. Muitos bons cantores saíram dali. E olha, Roberto, eu me lembro perfeitamente disso, que eu trabalhava na rádio, eu trabalhava no horário sadio, aberto, trabalhava de 3 às 6 da manhã, espetáculo, entendeu? Então, o que acontece? O auditório ficava cheio, lotado o auditório. Sabe, o pessoal que ia trabalhar, aquela hora da manhã, o auditório, olha, o auditório ficava gente na rua. Porque ele era no térreo, né? Exatamente. Abria a porta e ficava... Exatamente. Abria e tinha gente que ficava na rua, entende? Tão cheio que o auditório ficava, tão lotado. Mas, porque exatamente... muita gente trabalhava ali perto, né? Ia assistir. Aí ia para lá para assistir. Exatamente. E ver, naturalmente, novos talentos, novos valores da música. Neno. Era patrocinado pelas Casas Neno. Casa Neno, que vendia eletrodomésticos, né? Eu me lembro desse. Em verdade, Roberto, as Casas Neno foi a precursora desse tipo de loja de eletrodoméstico, Ponto Frio, agora Casas Bahia, essas coisas todas. Era exatamente aquela que era na Avenida Passos, se não me engano, esquina, eu não me lembro de Alfândega ou Senhor dos Passos. Era por ali. Eu ficava ali no centro, naquele pedaço ali, porque as Casas Neno anunciavam muito no rádio. Anunciavam no rádio, na Rádio Nacional, na Rádio Mayrink Veiga, e houve então, dentro desse
desse pacote de publicidade, resolveram lançar um programa para dar oportunidade a novos valores. Exatamente. E houve um concurso. E a Ângela Maria foi a primeira colocada, coisa assim, e foi logo contratada. E ela começou na Rádio Mairink Veiga, nesse auditório que nós mostramos aqui. Exatamente. Mas, sem dúvida alguma, o apresentador ele tinha o nome de César também. Era um nome composto, se não me engano. Que era um apresentador oficial. Ele só fazia isso na rádio. PR Neno. PR Neno. Exato. Bem lembrado, porque foi um concurso que causou bastante repercussão. Foi uma vitória da rádio. E tinha muita audiência, né, Roberto? É incrível, tinha muita audiência. Apesar do horário, né? E auditório cheio. E auditório cheio. Quer dizer, estava na contramão do que se fazia, porque os programas de auditório eram mais tarde, né? Exatamente. E era um programa matinal. Exatamente. Né? Matinal. Bem matinal mesmo. Madrugador. Mas nós já fizemos aqui um programa sobre os auditórios e nós, inclusive no programa que a gente fez aqui, a gente falou do auditório da Rádio Nacional, daquela tremenda rivalidade que havia entre Emilinha, Marlene, etc. Programa Manuel Barcelos, programas... isso, inclusive, falamos naquela ocasião da grande preocupação dos diretores dessas emissoras, porque essa barulheira estava fugindo do controle da direção das emissoras. Já lá atrás, nos anos 40, a Rádio Nacional estava preocupada com o barulho dos auditórios, porque a Nacional, já falamos aqui anteriormente, no programa passado, dos grandes programas montados, né, de programas que tinham orquestra, os programas tinham coro, eram programas muito importantes, né? Quando os maestros se encontram, falamos do programa do 1 Milhão de Melodias, da Coca-Cola, e dos grandes programas, festivais GE. E esses programas não eram programas para captar a vibração do auditório. Eram programas mais sérios, mais sóbrios, que não era legal aquela barulheira do auditório. Então a Nacional, que tinha muito dinheiro, ela encontrou uma solução. Ela fez uma divisão entre o estúdio, aquele prolongamento do auditório onde ficava a orquestra e o auditório propriamente dito. Então, eles criaram uma separação. Mas essa separação foi feita com uma parede de vidro. Uma parede de vidro. E não era um vidro, eram 2 vidros. Era um vidro duplo. Tinha uma lâmina de vidro gigantesca. Daqui a pouquinho eu vou pesquisar aqui, que eu tenho aqui as medidas. E uma outra, e ali no meio, então tinha um espaço, que era de ar, né, claro, e você poderia ver, através do vidro, a orquestra tocando, embora estivesse no auditório. E não captava o barulho do auditório. Diga-se de passagem, Roberto, exatamente, você falou era ar entre os dois vidros. Exatamente, isso é uma técnica de acústica. Exatamente. Né? Aquele espaço entre os 2 vidros, talvez de uns 10 centímetros. Isso, 10 centímetros, exatamente. Era exatamente com a finalidade de impedir que o som vazasse de um lado para o outro, ou do auditório para o estúdio ou vice-versa. Não é? Exato. Eu tinha anotado aqui as dimensões... Antes de você anotar, Roberto, Sim. Me desculpe, posso fazer um convite para todo mundo? Então é para vocês anotarem, por favor. Exatamente, aproveitei isso. Anotem, por gentileza. Anotem. Se inscrevam na TV Carioca da Gema. É simples, é só um pimba, um leve toque no telefone, seja lá onde for, para que você possa participar sempre aqui da nossa programação. São programas diários. Olha, eu até vou desfilar os programas aqui. Segunda-feira, As Coisas do Rio, com a Cris Araripe, com o Arnaldo Mechas, com o Evandro Costa. Terça-feira é de tudo um pouco.
Eu estou participando da apresentação. Eu e o Carlos Borges. Muito bem. De tudo um pouco. Sempre um assunto especial, um convidado especial. Quarta-feira, pode sim, com o Hilton Aberrian, essa tradição física do rádio, e o Mário Silva. Muito bom o programa deles, um bom bate-papo. O Aberrian sabe também muita coisa, hein? Exatamente, veterano do velho rádio. Exatamente, veteraníssimo. Veteraníssimo, Aberrian. Desculpe, mas é verdade. Muito bem. Às quintas-feiras temos então o Fute História, um espetáculo. O Sérgio Frias dá um verdadeiro show aqui. O Roberto é um arquivo de imagem, entende? Ele traz ex-jogadores aqui. Olha, tem jogadores... Muito bom, eu tenho visto alguns muito bons. Jogadores se emocionam. Alguns até choraram aqui, rolaram lágrimas nas suas faces devido a ver o que eles assistem aqui, que eles não têm, entendeu? E o Sérgio ainda faz essa bondade, dá uma fita para os caras. É sensacional, os caras saem daqui emocionados. Aí à noite tem o Luiz Orlando com Showzando. O Luiz Orlando fala de tudo, sobre vários assuntos. O Luiz Orlando é um expert, né? Fala a verdade. Tem um embasamento cultural muito bom, fala de tudo, é muito bom o programa. Aí sextas-feiras é desse jeito, com a impecável Elizabeth Camarão, a nossa rainha. Exatamente. Espetacular. A nossa musa. É um show. A Beth olha, eu ouso dizer, seu Roberto, eu ouso dizer o seguinte: hoje em dia não existe na televisão brasileira nenhuma pessoa, nenhuma mulher que faça tão bem uma entrevista, conduza tão bem uma entrevista quanto a Beth. Grande jornalista. Grande jornalista, sensacional. Vale a pena. E cada dia melhor. À noite volta o Luiz Orlando, mas aí vem falando de show. De samba. É o Sambando. Muito bom também. Muito bom. Ele tem trazido pessoas muito interessantes aqui do mundo do samba, do carnaval de um modo geral. E aos sábados... Aos sábados. Roberto, aí aos sábados. Sábados, por gentileza. Aos sábados. É como diz todo mundo, é nós. São nós. É isso aí, né? Com esse programa maravilhoso que você vê, essa história fantástica que o Roberto traz sempre aqui, para que nós, eu e ele, nos divirtamos... Correto? Não tenha dúvida. Nós nos divertimos o tempo inteiro, né? Rememorando as coisas e contando para vocês coisas que, olha, sinceramente, hoje em dia, só nós podemos contar. Muito, não é, Roberto? É a história do rádio contada por quem a viveu, né? Exatamente. Mas aí, Roberto, interrompi você, mas não a oportunidade era boa. Não, foi... Eu estava dizendo que eu tinha anotado aqui as dimensões desse vidro. E quando falei anotado, você falou, anotem aí. Exatamente. As atrações do Carioca da Gema. Olha aqui, esse vidro, ele pesava... esses vidros eram 2 lâminas de 5 metros e 5 centímetros por 2,5 metros. Então, 5 metros e 5 centímetros de comprimento por 2,5 metros de altura, né? O pé direito, vamos chamar assim. Então, era um vidro gigantesco. Era uma parede de vidro. Eu imagino para subir botar aquilo lá em cima. E pesava, parece que 2 toneladas. Eu imagino para botar aquilo lá no 21º andar. Esse aqui foi o grande desafio. Porque o vidro não cabia no elevador. Pois é. Não cabia no elevador. E olha que nem na elevador escada. Era grande, hein? O elevador era grande. O elevador nacional era grande. E nem nas escadas. Havia uma escada em caracol, ele não passava ali. Que sacrifício. E mesmo que passasse, ele não entrava no auditório, porque a porta de entrada do auditório para o corredor, ele não passava. Qual foi a solução? Um guindaste. Içando o vidro. Içando. Ele foi içado. Bom, para içar, teria que ir pela fora, né? Pelo fora. Então foi montado todo um esquema. Então, a partir de agora, eu vou contar para vocês como é que esse vidro subiu lá. Foi um momento histórico que eu conto agora para vocês. A solução foi içá-lo e fazê-lo entrar pela janela do 21º andar. Olha só. Tudo aconteceu em um sábado chuvoso. O trânsito na Praça Mauá foi interrompido
e uma firma especializada fez o serviço que durou muitas horas, diante de um público que a tudo assistia na maior expectativa. O vidro duplo chegou lentamente ao auditório e foi instalado com o maior cuidado. Para alívio de todos, a operação foi concluída com sucesso. Essa instalação existe até hoje no mesmo local. A Rádio Nacional não está mais no edifício à noite. Ela mudou-se para a Avenida Gomes Freire, na zona central do Rio de Janeiro, e ocupa o mesmo prédio junto com a Rádio MEC e a TV Brasil. Pois é, viu? Foi uma aventura. Uma aventura. E subiu lá. Fechou o trânsito, foi um sábado, estava até chovendo, vocês viram aí pelas fotos, mas o vidro chegou lá, uma operação, e o vidro chegou e entrou pela janela, pelo janelão, um dos janelões do auditório, e depois foi colocado lá. Esse vidro, ele ficava no chão, e ele subia por um sistema elétrico, subia e descia. Igual vidro de automóvel. Sim. Vidro elétrico de automóvel, sobe e desce. E só que eram 2 toneladas, né? Era brincadeira, não. E a Rádio Nacional, como eu falei, não está mais lá. Eu não sei. Estará lá? O vidro está lá. Tá? O vidro está lá. Para tirar, não sei que o prédio foi leiloado, e o edifício à noite foi leiloado, e o Estado não, a prefeitura comprou, eu comecei a adquirir o prédio, né? O prédio da prefeitura. No leilão, arrematou. Arrematou. O melhor termo, é da prefeitura, arrematou. então. É da prefeitura. E a prefeitura, então, agora vai licitar para transformar aquilo num prédio de apartamentos. Não vai demolir o prédio, não. O prédio é icônico. Certo, é verdade. Estilo Art Deco. Um projeto vencedor. Foi o primeiro arranha-céu da América do Sul, o edifício à noite. Ele está tombado, inclusive. Vai ser transformado em apartamentos para moradias. Certo. Moradias. Com uma vista maravilhosa para a Baía de Guanabara e a Ponte Rio-Niterói, ali no centro. Isso no projeto de revitalização do centro do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. O vidro está lá. O que farão com o vidro? Não sei. Será que vão remontar o estúdio lá para ser assim, tipo um museu? Não sei. Isso eu não sei. Quem adquirir da prefeitura, a prefeitura agora é a dona, né? Certo. Quem adquirir é que vai ver, vai fazer o que com aquele? Não sei. É verdade. Não sei. Só quem adquirir é que vai definir. Se for o prédio de moradia, não se justifica um auditório com vidro no meio. Aí só tem trazer o vidro de volta e vai quebrar. Vai quebrar. Hoje em dia, né? Vai quebrar. Mas hoje supõe-se que exista mais tecnologia do que nos anos 40, né? É verdade. Com certeza há, mas eu não sei se terão o mesmo cuidado. Pois é, com a instalação desse vidro, dividindo o auditório do estúdio de orquestra, foi possível à Rádio Nacional fazer uns programas mais sérios sem o barulho do auditório. E o auditório podia ver, através do vidro, né? Podia ver, podia aplaudir, tal, etc. E foram feitos grandes programas montados, grandes programas de auditório, programas de estúdio feitos no auditório separados por um vidro. E programas de alta qualidade artística, como este que está aqui, e vou botar para vocês agora a abertura desse programa. Imatozan apresenta a canção da lembrança.
Federal do Rio de Janeiro, sob a regência de Léo Perac, e os cantores Trio Madrigal, Jorge Fernandes, Juanita Castilho, Lenita Bruno e Coro Misto, chega ao seu receptor a Canção da Lembrança. As mais lindas canções do cinema e as melodias internacionais que em 30 anos conquistaram maior destaque na preferência popular. Arranjos musicais de Alexandre Inhatani e Léo Perac, produção de Lorival Marques para Fimatozan, um tônico poderoso. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, observem nessa abertura que há um tempo, né? Há um tempo, o locutor diz, Fimatozan apresenta, entra a orquestra, a música baixa, o Reinaldo Costa diz, a Canção da Lembrança, aí vem a cantora, canta, aí a música baixa, a cantora fica em fundo, cantando, a orquestra tocando também, acompanhando a cantora, e vem a fala do locutor. Quando o locutor acaba de falar, o Jorge Cury diz, o patrocínio de Fimatozan, um tônico poderoso, e entra a orquestra. Bom, parece coisa simples. Agora, você imagina fazer isso ao vivo, com uma orquestra de 40 professores lá no estúdio, um maestro, um elenco de rádio teatro que estava lá presente, uma cantora e 2 locutores. Havia toda uma produção, um elenco enorme ali e fazendo tudo perfeito, certinho, ao vivo. Não tinha nada de gravar, editar, não tinha nada disso. Quem sabe faz ao vivo, Quem sabe faz ao vivo. Por quê? Porque o regente da orquestra, nesse caso aqui era o Léo Perac, ele dava os sinais para o locutor, dava o sinal para a cantora, dava o sinal para a orquestra. Era um tipo de regência especial. Porque uma coisa é o regente reger a orquestra. É verdade. Ele ali tinha que reger os locutores, a cantora e a orquestra. Porque vocês observem que todos entram no tempo certinho, a música era feita já dentro desse tempo e as entradas também todas no tempo da música. Ainda tem, além do locutor, da cantora e a orquestra, ainda tinha também o operador de áudio. Sim, operador de áudio. Você lembrou bem, porque eu não sei se eu já contei isso aqui, mas vale a pena recordar. Nos grandes programas musicais com orquestra, os grandes programas musicais, eles tinham 2 maestros, um maestro à frente da orquestra e um maestro no controle, lá na técnica. No técnico. Atrás do vidro, lá no alto, né? A gente chama de controle ou técnica, com a partitura. Havia um boom, havia os microfones espalhados pelo palco ou no estúdio, e tinha um boom, que é aquele microfone que a gente chamava de girafa, né? Pendurado. É um pendurado assim, e era operado por um indivíduo chamado operador de boom. Esse operador de boom tinha um headphone, e ele recebia ordens que eram ouvidas pelo headphone, recebia ordens do maestro que ficava lá no controle. Isso. Com a partitura. E esse maestro ia contando para o operador de boom qual instrumento que iria solar em seguida e que merecia uma maior atenção do boom. Mais proximidade. Mais proximidade. Porque senão aquele solista iria desaparecer no meio do corpo da orquestra. Então, esse maestro no controle, ele ia dando as instruções para o operador de boom. Ele dizia assim, por exemplo, daqui a 10 segundos, boom no violonista. Aí ele pegava o boom, botava ali perto do violonista. Aí quando chegava, entrava, o violonista entrava, o microfone já estava esperando ele ali. E aí a qualidade de som do solo
do violonista era muito melhor. Senão ele ia se perder no meio da orquestra. Ele seria abafado pelo bojo da orquestra. Diga-se de passagem, Alberto, que hoje em dia, para esclarecer a todo mundo, as novelas, por exemplo, são todas gravadas com boom. Exatamente. Não é? Você vê que não tem, os atores nunca têm microfones de lapela ou qualquer outro tipo de microfone. Exato. É porque exatamente é utilizado o boom. Que vai um ator tal, e o controle é mais ou menos semelhante a esse. Sim, né? claro. No o cara é orientado. No caso de uma novela, também tem um diretor que diz que bota, se é uma cena que tem muitos atores aparecendo, ele bota, ele só, fulano, vai falar fulano, ele bota, etc. E naquela direção. Até o Luiz Carlos Saroldi, que você conheceu na Rádio JB, o Luiz Carlos Saroldi escreveu um livro sobre a Rádio Nacional e ele chama esse microfone boom, os operadores chamavam de girafa, porque tinha um pescoço comprido, né? Tinha um girafa. Até hoje o nego ainda chama de girafa. Girafa, né? Girafa. E o Saroldi diz, quando ele explica, é isso que eu acabei de explicar para vocês, ele diz assim, uma girafa passeia no estúdio de orquestra da Rádio Nacional. É o título do capítulo que ele se dedica a esse tema. Uma girafa passeia no estúdio. Isso é meio aí. estranho uma girafa passeia. Então, mas a girafa passeava, né? E por ali passeando. Um pescoção que era o microfone. Então, eram coisas que aconteciam naquela época e só a Rádio Nacional fazia isso. Não me consta, porque a Nacional, que outras emissoras o fizessem. Porque a Nacional tinha um tipo de programa, alguns programas noturnos, que eram com orquestra, que eram programas como Festivais GE, como O Milhão de Melodias, como Quando os Maestros se Encontram, que eram programas mais requintados e que tinham a participação de orquestra, de coro, e havia todo esse requinte de produção. Mas a Canção da Lembrança era um programa muito bonito, escrito pelo Lorival Marques. Lorival Marques. Por que chama-se A Canção da Lembrança? Porque ele pegava músicas de filmes famosos, e alguém traduzia, às vezes ele traduzia, o Haroldo Barbosa traduzia, e botava uma letra em português, e o cantor cantava e o programa era produzido assim. Eram músicas tiradas do filme, traduzidas e cantadas em português pelos cantores da Rádio Nacional. Daí havia uma locutora, que geralmente era Daisy Lucidi, e um locutor, que era um ator, às vezes o Roberto Faisal, que eles iam lembrando cenas do filme e tocava aquela música do filme. Lembrava uma cena do outro filme e tocava aquela música do filme. Era um programa muito bonito, daí se chamar A Canção da Lembrança, né? E ao vivo, né? Atenção, tudo ao que vivo. tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Os programas de auditório da Rádio Nacional, especialmente esses programas mais requintados, mais sérios, eram todos feitos com o vidro abaixado, né, para que quem quisesse assistir poderia assistir, mas qualquer barulho não perturbaria a transmissão. Os programas de auditório na Rádio Nacional, agora falando dos programas sem o vidro, com o vidro abaixado, né? Abaixado, porque ele entrava descia no chão, ele descia. Eu não me lembro. Ele descia. Você olhava assim, você via ali o buraco do vidro, onde ele se acomodava ali, né? Mas havia também os programas com vidro aberto, que eram os programas de auditório. E esses programas, quando a gente falou aqui do Paulo Gracindo, a gente falou de alguns tipos curiosos que frequentavam os auditórios da Rádio Nacional. Um desses era uma figura chamada que era Dona Berenice. A Dona Berenice era uma senhora que era fã do Paulo Gracindo, e ela aparecia nos programas de auditório, e o Paulo Gracindo estava, Dona Berenice, não sei o quê, e ela tem fotos até com o Paulo Gracindo. E também havia um cara que respondia no programa de auditório, que era o Romário,
Não é o Romário do futebol, não. Era o Romário, O Homem Dicionário. O Romário, o Homem Ih, Dicionário. eu me lembro bem. Que descrevia sobre... Aliás, quando eu fui no programa do Jô, o Jô se lembrou desse personagem. Romário, o Homem Dicionário. O auditório dava uma palavra e ele respondia Exatamente. o significado. Era um programa até muito interessante. Será que o jogador Romário, o nome advém daí? Quem sabe, Pode né? ser, né? Quem sabe? Eu também conheci. ser. E tive um outro amigo chamado Romário. Mas uma vez eu perguntei a ele, ele disse, não, foi a minha mãe que deu esse nome, não sei de onde ela tirou esse nome. Ah, foi do Homem Dicionário. Talvez. Mas figuras típicas, frequentadoras dos auditórios da Rádio Nacional. E eu até vou colocar aqui para vocês ouvirem uma figura típica dos auditórios e que toda vez que começava a cantar, ele vinha com esta saudação. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. Isso aí é interessante, porque eu tenho um genro, o meu genro é piloto. Ele era um serviço impressionante que o Jorge Veiga prestava aos aviadores do Brasil. Eu estou falando agora dos anos 40, em que não havia, como é que chama esse negócio aí que vai guiando você pelo... GPS. GPS. Isso. GPS. Não havia GPS. E os aviões precisavam se localizar. Os aviões que voavam a pouca altitude, 3.000 metros, 4.000 metros no máximo, o DC-3 voava a 3.000 metros. Ele se guiava nos voos diurnos pelas estradas, pelos monumentos das cidades. Isso aqui é Presidente Prudente, isso aqui é Curitiba, isso aqui é Porto Alegre. Era no olhômetro. No olhômetro. É o que chama de voo visual. Isso. Voo visual. No fundo, era o olhômetro mesmo, né? Mas acontece que nos voos noturnos a coisa complicava mais. Então os pilotos se orientavam muito pelas estações de rádio. Quando ele sobrevoava a cidade de Taubaté, ele estava ouvindo a rádio de Taubaté, ele dizia, estamos em cima de Taubaté, estamos em cima de Bauru, estamos em cima de Curitiba. Então era um serviço importantíssimo que as emissoras de rádio davam à navegação aérea, especialmente a noturna, porque era a maneira deles saberem onde eles estavam. Estavam na rota certa. E o Jorge Veiga descobriu isso. Passou a fazer... foi esperto. Foi homenageado, inclusive, várias vezes. Sim, homenageado pelos aviadores do Brasil, né? Foi um trabalho importantíssimo. O Jorge Veiga, todas as vezes no auditório, que a orquestra atacava a introdução, ou antes um pouquinho, ele dava esta saudação. Mensagem, é verdade. Alô, alô, aviadores do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Que tinha Nacional de São Paulo, né? Então, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí, em seguida, ele fazia um apelo. Atenção, emissoras de interior, deem os seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. É verdade. Aqui fala a Rádio PR, não sei o que, de Pirassununga, né? Isso aí. Não sei o que, de Cuiabá. Então, era importantíssimo isso. Parece uma coisa leviana, mas era uma maneira deles se orientarem. Que era muito importante, muito né? importante, que não tinha Como GPS. você disse, não tinha GPS. Não tinha GPS. E de repente o Jorge Veiga ia e cantava o Bigorrilho. Lá em casa tinha um Bigorrilho. Né? Depois nós vamos falar ainda sobre isso um dia. Bigorrilho fazia mingau. E foi um sucesso. Porque me ensinou a tirar o cavaco do pau, não é? E olha que foi um sucesso absoluto. E a expressão Bigorrilho ficou até hoje, né? Exatamente. Foi dessa música. Qualquer coisa, né? É. Qualquer coisa. Bigorrilho serve para qualquer coisa. Mas, meus amigos, nós estamos fazendo esse programa aqui, eu e de Noel, para mostrar a magia do rádio.
da curiosidade que os ouvintes tinham de identificar como é o dono daquela voz. Então, aí os cinemas lotavam, porque todo mundo ia lá. O artista, no filme, cantava uma musiquinha 3 minutos. Ele já aparecia, já sei como é que ele é, já sei como é que ele é, não é. Apareciam, e nos cartazes dos filmes, aparecia uma lista. Carnaval Atlântida com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano. Ele via lá, eu quero saber como é que é esse ator aí, como é que ele é da Rádio Nacional, ele é da Rádio Tupi, ele canta na Marinque Veiga. Como é, vou lá como ver deixa de ser. como é que é, né? E porque muitos chegavam apaixonados pela voz, né? Pela voz. E às se vezes decepcionava. se decepcionava, né? Se decepcionava. Aí, por causa dessa história, o nosso amigo Paulo Roberto, já fizemos aqui 3 programas sobre ele, Exatamente. né? O grande médico radialista Paulo Roberto, ele fez uma canção que dizia: eu sou o cantor do rádio, o cantor que nunca vistes nem verás jamais. Só que aí ele estava enganado, né? Porque podia ver no filme, né? Podia ver na revista. No auditório. No auditório, né? Então uma ficção, né? Uma ficção, claro. Uma ficção. Essa música foi cantada pelo João Petra de Barros, que foi um cantor que fez muito sucesso nos anos 30, lá no programa Cazé, nos anos 30 ainda, no velho rádio, nos primórdios do rádio. Nós vamos botar para vocês um trechinho dessa música, Eu Sou o Cantor do Rádio. Vamos ouvir então. Vamos lá. Eu sou um cantor do rádio, cantor que nunca vi, que não verás jamais. Todo dia triste, gostando de cantar, trago um samba canção que vem através do espaço, pela estrada da Esta é a magia do rádio, não é? Ô, Roberto, posso aproveitar a magia? Pedir para você fazer uma magia. Muito bem. Você, que eu digo, é quem nos assiste. Perfeito. Que nos dá esse prazer. Olha, é uma magia simples, é um leve toque. Pimba! Se inscreva no canal, na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast Brasil, Web TV Cast do Brasil, quiçá do mundo. Então, olha, se inscreva, por favor, assista nossos programas, se inscreva, dê o like, compartilhe. Agora, eu acho muito importante o compartilhar. Não é só o compartilhar eletronicamente, não. É o compartilhar boca a boca, olho no olho, olhos nos olhos. Isso aqui é importante. Pede a sua namorada, seu namorado, seu tio, sua tia, sua mãe, seu avô, seu padrinho, sua madrinha, todo mundo. Assiste a TV Carioca da Gema. São programas diários, muito bons programas. Segunda-feira, As Coisas do Rio. Terça-feira, De Tudo Um Pouco. Quarta-feira, Pode Sim. Quinta-feira, Fute História e o Showzando com o Luiz Orlando. Sexta-feira, É Desse Jeito com a Beth Camarão. E à noite, novamente, o Sambando com o Luiz Orlando. E sábado, meu amigo, sábado, hein, Roberto? É aquela festa. É como eu diria, é nós. Somos nós aqui, velhos amigos. Aí. Mas, Roberto, falar em propaganda ou publicidade pessoal, fale um pouco do seu livro, por favor. Muito obrigado pela dica. Olha aqui, te agradeço. Estou te devendo outro café. Promoção. Olha aqui, ó. A Era do Rádio Teatro. O único livro que conta a história do radioteatro, a história de verdade, da radionovela, a história contada por quem a viveu. Está aqui esse livro que já vai para a sua 2ª edição. É muito interessante, eu sou suspeito para falar, porque sou o autor do livro, mas vale a pena. Você quer adquirir o livro? Você pode entrar eu estou no Facebook, e você pode entrar também para adquirir o livro pela Amazon. Você entra no Instagram, está lá, a história do rádio, porque aqui a gente conta a história do rádio. E o meu livro conta a história do rádio teatro, a era do rádio teatro.
você entra no nosso Instagram, tá lá a história do rádio, e você vai ter um lugarzinho para clicar e adquirir o livro pela Isso aí. Amazon. E por gentileza, esgotem, porque nesse daí eu estou. Você está aqui. Ué? Vale a pena. Exatamente. Vale a pena. Meus amigos, meu amigo de Noel, a gente termina aqui esse episódio do nosso TV Carioca da Gema, que fala sobre os auditórios das emissoras de rádio. E no próximo, eu sugiro que a gente siga abordando esse tema, porque no próximo programa nós falaremos sobre um auditório icônico, Sim. que foi o auditório da Rádio Tupi, Opa! na Avenida Venezuela 43, que sofreu um incêndio em fevereiro de 1949. E eu morava ali quase em frente e eu vi este incêndio. Eu narro esse incêndio no livro e vou contar para vocês como foi essa tragédia que foi a destruição do auditório da Rádio Tupi em fevereiro de em março de 1949, no próximo episódio aqui do nosso Carioca da Gema, a história do rádio. Tá bom? Muito bom. Ficamos por aqui? Nos divertimos bastante. Se você gostou, siga o conselho do Di Noel. Se inscreva. Bota o seu like, manda para os amigos, compartilha. Eu sempre digo... Avisa todo mundo. Avisa todo mundo. Compartilhar é um ato de amizade. Isso Gostou aí. do programa? Manda para os amigos. Isso aí. Ok? Ficamos por aqui por hoje. Roberto, muito bom, né? Mais uma vez. Muito obrigado. Você é Pesquisa, ótimo. né? Pesquisa. Você é ótimo. Conteúdo, né? É conteúdo. É isso. É TV Valeu. Carioca da Gema. TV. Grande abraço. Saudações radiofônicas.